A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja uma manhã na presença real de Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Deixa aí separadinho aí, marcadinho, e vamos caminhar. Mateus, quantos estão aí vendo essa série aí que os cinemas já estão Chosen? Quantos já foram ver? Ou quantos estão acompanhando pela Netflix? Muita coisa interessante, né? E é engraçado que a imagem que nos traz de Mateus fica gravado, né? Aquele homem, parece que tão frágil, né? Mas eu queria que você embarcasse comigo, que você precisa imaginar o que Jesus viu em Mateus. Ele, lógico, todos sabem, coletor de imposto, profissão, né? Não muito popular naquela época, uma profissão muito perseguida nos dias de Cristo ali. E os coletores de impostos eram tidos como traidores da Palestina. Eles tiravam, né, do povo ali, visto que tiravam do seu próprio povo. Então eles eram muito mal vistos. E desde que completassem suas cotas, aqueles coletores ali, eles podiam cobrar o que quisessem e o quanto quisessem. Separava ali a cota de Roma e o resto, o que fosse, era lucro. As pessoas, geralmente, quando encontravam com esse tipo de gente ali, eles se esquivavam, eles não se aproximavam deles. E mais do que somente um coletor de imposto, Mateus era um coletor oficial. Ele era o coletor. Ele era patenteado. Alguns executavam o seu trabalho de forma secreta, né, alugando agentes para fazer aquele trabalho sujo, aquela coisa toda. Mas Mateus trabalhava sozinho. Ele era um sanguessuga do fundo do poço. E após ele chegava ali naqueles lugares imundos ali daquela cidade, naqueles lugares mais sujos da cidade, ele se acomodava ali, arrumava a mesa e estendia a mão. Era lá que ele estava quando Jesus o chamou. Era nesse lugar, quando Jesus o chama. E você precisa imaginar o que Jesus viu em Mateus. Ao mesmo tempo, você precisa imaginar também o que Mateus viu em Jesus. Eu quero dizer, Jesus era um homem que tinha poeira sob as unhas, sandálias gastas, mãos cheias de calos, não possuía casa, ele não tinha escritório, ele não tinha comitês, ele não gozava de prestígio na igreja da cidade. O clero nunca gastaria tempo com Jesus. E além disso, os seguidores de Jesus pareciam mais estivadores do que seminaristas. E esse sujeito afirmava ser o Messias. Mas que dupla
formavam Jesus e Mateus. Você precisa imaginar o que um viu no outro. Qualquer coisa que fosse, foi muito importante, devia ser muito importante. Mateus ouviu o chamado e nunca desistiu. Ele passou o resto da vida a convencer o povo de que o carpinteiro era o rei. Ele nunca abriu mão dessa defesa. Ele entregou tudo para divulgar as boas novas. Mateus ouviu o chamado e nunca desistiu. Jesus fez o convite e nunca retirou. Ele fez o convite a Mateus e nunca o retirou. Ele entregou a sua vida por pessoas como Mateus. Mal vistas, incrédulas, perdidas, traidoras, mas ele entregou a vida por ele. Pessoas como Mateus, ele entregou a vida por pessoas assim. Convencendo a muito que se ele tinha lugar para Mateus, igualmente, meu querido, ele tem um lugar para mim, para você e para nós. E é isto que hoje, num tema livre, nós vamos falar. E primeiro passo é vencer. Porque a vida de crente não tem moleza, é luta. Luta após luta, e glória a Deus por isso. Mateus, um coletor de impostos, que mais tarde se torna discípulo de Jesus. Quem diria? O que um viu no outro. Mas a gente vê pessoas vencendo tentações. Jesus deu exemplo e nos ensinou e deixou formas de como vencer. É lamentável que nós tenhamos cotidianamente a mania de esquecer de como fazer, porque vivemos em dias em que é mais cedido à tentação do que combater a tentação. Os homens estão fracos demais, cedendo por coisa alguma. Deus cumpriu a promessa de enviar alguns tópicos interessantíssimos nesse evangelho, porque Deus cumpriu a promessa de enviar o Salvador para o seu povo. A gente vê nesse evangelho. E muitas das vezes, os pensamentos de Deus e do seu povo acerca de reino eram bem diferentes. As pessoas queriam coisas. Jesus viveu plenamente como homem e como Deus, de forma plena. E o ministério e o sacrifício de Jesus mudaram o mundo para sempre. Olha nós aqui. De alguma forma, mudados. Buscando vencer tentações. Há alguns anos, eu li isso num livro do... Olha eu com o nome que eu já me esqueci. Jeremy Camp. Ele narrou ele escreveu ali uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele dizia que há alguns anos ele soube de um caçador que estava na região amazônica e foi de repente atraído por um pássaro que estava muito amedrontado. E aquele passarinho ali, ele estampava pavor na melodia do seu canto. E ele, como fotógrafo, foi chamar a atenção. E aquela árvore pequena agitava, sacudia as asas sobre o ninho onde estavam a fêmea e os seus filhotes.
E o motivo do pânico daquela criaturazinha revelou-se de forma repentina àquele fotógrafo. Rastejando de forma silenciosa em direção à árvore, vinha ali, o caçador reconheceu, uma das serpentes mais peçonhentas da Amazônia. E a víbora subia a árvore com os olhos fixos no ninho, na vulnerabilidade, na forma vulnerável daqueles filhotes estarem ali, e eles sabiam que aqueles passarinhos não podiam fazer nada contra ela. E, diante disso, o caçador engatilhou um rifle ali e mirou na serpente, no predador, para tentar livrar, para tentar salvar aqueles passarinhos. Mas, ao observar a cena, ele abaixou a arma. E, para a surpresa dele, o macho ali daqueles passarinhos, ele alçou o voo dentro de um minuto, ele foi ali e regressou com um raminho no bico. E com muita calma e com muito cuidado, ele depositou aquele raminho, aquele pedacinho de capim, sobre o ninho. E em seguida ele voou para um galho mais alto, longe do ninho, mais sossegado, e ficou assistindo a chegada da serpente, do inimigo. A cobra zigue-zagueou pelo tronco da árvore até alcançar o ramo onde estava o ninho desprotegido. De forma perigosa e de forma implacável, ela partiu em direção, e quando ele estava bem perto, ela se posiciona e preparou o bote. Subitamente, a serpente jogou a cabeça para trás, se virou rápido e fez o caminho contrário ao ninho. Fugiu meio que desesperada. Um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, aquele caçador encontrou alguns nativos e comentou com eles a estranha e magnífica cena que ele tinha presenciado. E os índios ali explicaram que aquele ramo era uma planta que possuía um veneno poderoso, principalmente contra serpentes, mortal contra serpentes. Ele exalava um cheiro que elas não ficavam perto. Seu simples odor, apavorava e afugentava qualquer serpente. O pássaro pequeno, frágil e indefeso, ele sabia que aquelas folhas eram uma arma invencível contra o seu mais temível predador. Ele sabia. O que eu quero fazer com que você mergulhe comigo esta manhã, meu querido? Relembramos outra serpente, muito mais astuta, muito mais perigosa, o diabo. Bichozinho sem vergonha, esse diabo. Estou com raiva dele. Ele apareceu no deserto para tentar Jesus. Mas assim como o passarinho, Cristo sabia qual era a sua proteção. Está escrito. Por 3 vezes, ele utilizou a autoridade da palavra, por 3 vezes, a autoridade da palavra, contra a tentação que enfrentou. Eu começo fazendo uma pergunta para você. O que você tem usado contra o que tem te tentado? Na terceira vez, nós sabemos, através da Bíblia, que o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Nós vamos chegar lá no versículo 11 de Mateus para ver isso. Então, eu queria que você se concentrasse nesse pequeno espaço de tempo que nós temos para deixar Deus trabalhar em nós. Amém? Satanás está na terra e um de seus alvos é você, é a sua família. E ele não descansa. Ele não brinca em serviço.
não brinca. Deus nos deu um manto protetor para que nós pudéssemos colocar sobre o nosso ninho, sobre o nosso lar, sobre nós. Então, meu irmão, leia a palavra. Faça um devocional com seu esposo, com a sua esposa. Estudem, se protejam e ensinem essas verdades. O mundo está pesado. Então, cuidem-se. Vamos ao Evangelho. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus responde: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não o teste. Não brinque com ele. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Curva sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Senhor, nesta manhã nós te bendizemos, exaltamos o seu nome. Somos extremamente gratos pela liberdade de culto, pela tua palavra, que ela venha nos alicerçar, nos direcionar, que o teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, nos traga discernimento, entendimento, e que perdures essa semente no nosso coração e que ela floresça como afirmação de tudo aquilo que tu queres para o teu reino, para a tua casa, para o teu povo. Nós oramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há uma afirmação que, por todos os evangelhos sinóticos, que a tentação de Jesus se deu logo após seu batismo. Mateus, porém, ele situa esse episódio em um tempo definido, a seguir e no deserto. Ele define o tempo, o espaço. Jesus sai da água do batismo e vai para o deserto da tentação. Ele parece assim, ele sai do sorriso do Pai para a cara carrancuda do diabo. Não tem tempo, absolutamente nada, não há intervalo. É do céu ao inferno. Não há intervalo entre a unção e a prova. Não tem intervalo. Não tem intervalo entre a doce e gloriosa voz do Pai e a voz venenosa do tentador. Não tem espaço de tempo. E pode ser difícil entender como o Filho de Deus pôde ser tentado. Assim como é difícil entender que ele, como ser humano, pudesse escapar da tentação. Pode até ser difícil entender. Mas não é impossível. E o homem, por não querer entender, tem caído. Por não querer aprender, tem caído. Por não aplicar,
a verdade na sua vida tem caído. Em Hebreus está escrito que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, para nos socorrer nos momentos que nós somos tentados. Então houve um propósito extraordinário na tentação de Jesus. Foi para que você, quando o fosse, tivesse aonde recorrer, para não cair no erro. Apenas os evangelhos sinóticos, eles relatam a tentação de Jesus. E vale dizer que nos é informado que Jesus jejuou, mas nenhum deles afirma expressamente que Jesus orou. Isso nós sabemos por interferência e por declaração do texto. Aliás, não por declaração do texto. Nós sabemos por interferência que ele orou. Mas os textos dizem só que ele jejuou. Nós sabemos que ele orou por declaração, não por declaração do texto, mas por interferência. Marcos e Mateus dizem que ele foi tentado não depois dos 40 dias de jejum, mas durante os 40 dias. Mateus apresenta as 3 tentações de formas diferentes de Lucas. E somente Lucas mostra que o diabo deixou Jesus no momento oportuno. Mateus não diz isso. Lucas diz que deixou Jesus no momento oportuno, mas que ele voltou à carga com outros métodos, com mais munição, para tentá-lo, usando outras circunstâncias. Entenda alguns pontos desse texto que nós vamos adentrar. Primeiro é que o diabo não é um ser lendário, o diabo não é mítico, ele não é um místico, ele não é uma lenda, ele é real. Não é uma ideia subjetiva nem energia negativa, o diabo não é isso. Ele é perverso, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é egoísta, ele é Deus desse século. Ele comanda a parafernália lá fora. Isso é o diabo. Não descansa. Esse miserável não tira férias. E foi ele, esse infeliz, que oprimiu Jó. Foi ele que enganou Davi. Foi ele que fez Pedro cair em pecado. Foi esse bandido aqui. Um segundo ponto é que quando nós falamos de tentação, você precisa entender que tentação ela é inevitável. Inevitável. Sabendo que não é pecado ser tentado. Não é pecado. Foi o Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto. Não é Satanás que está atacando Jesus. É Jesus que está invadindo a área de Satanás. Eu me lembro que meu pai dizia, quer vencer uma luta? Parte para cima. Quer ganhar a briga? Parte para cima. Correr, não tem... Né? Nesse caso, não dá. É problema? Parte para cima, vamos resolver. Então, imagina o meu Jesus, eu vou baixar nessa área aqui, vamos ver quem é que pode mesmo, né? E a gente sabe muito bem quem pode. Enfim, a tentação ela é inevitável. Não é pecado ser tentado. Às vezes o pecado é ceder a ela. Um terceiro ponto é que a tentação ela vem nas horas mais tranquilas. A tentação vem nas horas mais esplêndidas da sua vida. Quando você está por cima da carne seca. Eu não sei de onde vem essa expressão, que até hoje eu não entendo isso direito, mas a tentação só vem quando você está bem, sem problema, não tem boleto, está tudo tranquilo. A tentação vem nessas horas esplêndidas. Você já notou isso? Depois você dá uma pensadinha aí. Jesus, ele acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação.
Não deu tempo para nada, nem para... Ele sai do sorriso aprovador do Pai, né, para ciladas do maligno, para ciladas do diabo, da água para o fogo da tentação. Portanto, a tentação não foi um acidente. A tentação é um apontamento. Saiba, meu irmão, que a vida cristã, ela não é uma apólice de seguros contra perigos. Você não está segurado por ter uma vida cristã, você não está segurado contra perigo. Falamos de um Jesus, do mesmo Jesus que venceu o diabo, e falamos deste Jesus que nos assiste quando nós somos tentados. Não precisamos temer esse maldito, esse infeliz capiroto dos infernos. Nós não precisamos temer. Não. Nós precisamos buscar refúgio em Jesus para vencê-lo. Medo não. Busca sim. Saiba que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor, nos socorre quando nós somos tentados, porque Ele venceu a tentação. Então, vamos ao Evangelho. Versículo 1 ao 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele é astuto e maligno, todo mundo sabe. E todo arsenal que ele possui, toda forma de arma que ele tem, ele descarrega sem pena e sem dó para cima daqueles que estão talvez se sentindo protegidos por si mesmos. Ele usa todos os meios, todo o seu arsenal para o ataque. Ele se aproveita de cada circunstância, de cada brechinha, como o crente gosta de dizer, de cada circunstância, para tirar proveito das realidades existenciais na sua vida. Se existe, ele sabe e ataca. Meu irmão, esse miserável, esse chifrudo, não sei nem se tem chifre, mas chifre é coisa ruim, então ele deve ter. Esse danado, ele não se afasta de nós. Ele, pelo fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito, amém? Ele não se afasta, ele observa o tempo todo. E por falar em observar, observe o texto em tela. Olha aí, ele não começa com uma negação direta, mas ele começa com uma dúvida. É o que ele faz é deixar você em dúvida o tempo todo. Ele começa com uma dúvida. A dúvida é uma arma sutil que ele usa constantemente. Ele diz assim: se és filho de Deus, olha o versículo 3, se és filho de Deus, a mesma estratégia usada com Eva, lembra lá em Gênesis 3? A mesma estratégia. Aqui no caso de Jesus, ele coloca uma dúvida, a verdade do batismo. Se és filho de Deus, porque lá Mateus 3,17 está lá, batismo de Jesus, este é o meu filho amado. E ele começa a questionar a filiação de Jesus. Tu és meu filho amado, em Marcos capítulo 1.
E o diabo questionando isso. Na verdade, ele pôs uma dúvida em toda uma vida. Sim, porque desde o início Jesus estava empenhado nos negócios do Pai. Desde o início. Agora a filiação é questionada por um miserável. Assim ele faz comigo, faz com você, faz conosco. Ele questiona o seu relacionamento com Deus. Ele vai questionar o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Ele vai questionar você lá no seu trabalho. Ei, rapaz, não faz isso não, esse chefe aí não liga para você não. É isso que ele faz. Isso aí não é obrigação sua fazer não, deixa para outro. Aos que têm caráter, empenho e dedicação, elimina a mente. Ele começa a colocar dúvidas na sua cabeça. Na verdade, ele pôs e põe dúvida em uma vida toda. Porque a gente tem visto homens velhos caindo. E ele faz isso conosco, ele questiona o nosso relacionamento com Deus, ele tenta enfiar a cunha, né? Você sabe o que é cunha, né? Meu pai era carpinteiro e tal, eu queria ajeitar, ele botava uma cunha para o negócio ficar arrochado lá. E o diabo faz isso, ele coloca, parece que tipo uma cunha nas brechas da nossa mente, para tirar, para nos desviar, ele quer nos deixar no chão. Ele não vai deixar de tentar pelo fato de você orar e jejuar. Ele não vai deixar de tentar você porque você jejua e ora. Não. Veja Jesus. O que Jesus estava fazendo quando foi tentado? Ele deixou de ir lá perturbar? Você acha que ele vai deixar de te perturbar porque você tem calo no seu joelhinho lindo? Não vai não, meu amigo. Ele vai te tentar o tempo todo e todo o tempo. Até que ele volte. Estou te falando que vida de crente não é moleza. Jesus estava jejuando e orando 40 dias. 40 dias. É o que Mateus nos informa. Não foi depois de 40, foi durante os 40 a tentação. Durante os 40 dias. Não foi depois que Jesus orou e jejuou, mas enquanto ele o fazia, enquanto Jesus orava e jejuava, o diabo tentava. Foi assim. Quem não vigia e ora, fatalmente vai falhar. Se você não tem orado, não tem jejuado, você não vai resistir. Isso é uma verdade. Verdade que a oração não afugenta o diabo, mas ela fortalece você. Você não pode trazer a oração como um amuleto. Você precisa ser a sua oração. Senhor, me dê força. Use a força com propósito. É fortalecimento. Ela não te livra, mas ela te fortalece. Está tomando decisão importante? Pergunte para Deus, está certo? Posso fazer? Quem faz isso? Se o negócio estiver brilhando nos olhos, a gente nem já vai logo. Você já se imaginou resistindo a uma tentação? Olha para Jesus. Você vai ficar com vergonha. E eu estou falando isso de mim. Porque se apertar um pouquinho, a gente relaxa. Jesus jejuava e orava e o diabo tentava. Volto a te dizer, vigie e ore, porque senão fatalmente você vai falhar. Você vai falhar. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Pedro não vigiou nem orou. Olha no que deu. Negou a Jesus.
Você percebe o ataque desse fedorento aí, desse nó cego? É ataque implacável. Ele tenta sempre em coisas pertinentes. Sempre em coisas pertinentes. Ele atacou Jesus em 3 áreas: física, religiosa e política. Física é simples, é notar a satisfazer uma necessidade. A necessidade de satisfazer o que Jesus sentia. Jesus teve fome. E o que ele oferece? E Jesus podia transformar. Ou não podia? De forma religiosa, a gente vê a presunção aqui explícita. E de forma política, a gente vê a ambição. Coisa não muito diferente nos nossos dias de hoje. Politicamente falando, ambições desenfreadas. Para entender melhor essa passagem, observe que esse pilantra, ele tenta tirar proveito das nossas necessidades. Ele tenta fazer isso, ele adapta a tentação às circunstâncias. O cidadão ali está querendo esse negócio aqui, eu vou lá. E oferece. É assim que nós somos amarrados, que nós somos levados, que nós somos traídos, que nós cedemos. Ele tira proveito das nossas necessidades, ele faz a adaptação, a tentação, às circunstâncias existenciais na sua vida. Ele tenta um homem faminto com pão. Imagina como ele não vai tentar você nas suas circunstâncias existenciais. Porque ele sabe o que você está querendo. Jesus estava com fome, Jesus estava fisicamente debilitado, o corpo latejava uma profunda agonia. Você já ficou com fome? Você vai ficando assim meio inquieto, né? Vai latejando uma agonia. E aí você imagina depois de um jejum prolongado, 40 dias, os poros de Jesus clamavam por pão. Ele ataca onde há a vulnerabilidade. Veja Eva. Onde é que ela estava? Ela estava perto da árvore proibida, totalmente vulnerável. Ela chegou perto de uma banca de uma hortifruti, tem coisas bonitas, você aperta, a primeira coisa, nossa, isso deve estar bom, hein? Aquele chocolate, hein? Né? O regime começa segunda-feira. Olha aí, ele vai lá, vê a pessoa vulnerável. Eva estava lá. Davi estava onde? Vendo Betseba banhando. Aí o cidadão chegou lá e é aqui, né? E Pedro? Pedro estava lá, seguindo Jesus de longe. Jesus lá do outro lado e ele daqui, ó. Distância de Deus. Desprotegido. Aí o diabo não perde viagem, meu amigo. Gente, esse danado nos tenta em pontos fortes e em pontos fracos. Aqui no versículo 3, ele tenta Jesus em sua filiação. Tenta ele também em sua necessidade física. Ele tinha fome, ele sugere que Jesus atenda às suas próprias necessidades. Olha que bandido. Transforme pedras em pães, você pode. Ele tenta Jesus em sua natureza divina e ele tenta Jesus em sua natureza humana. Como Deus, ele é um filho amado do Pai. Como homem, gente, ele teve fome. É preciso ter cuidado com as ciladas que o diabo arma contra nós.
Pedro tinha muita segurança em si mesmo. Era o Pedrão, né? Caiu. Paulo, ao escrever ao povo de Corinto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz: porque quando sou fraco, aí eu sou forte, né? Isso é extraordinário, o que o apóstolo escreve. Porque quando você está em frangalhos, quebrado, você procura ajuda. Mas quando você está por cima da carne seca, está tudo bem, né? E aonde é que ele ataca mesmo? Quando está tudo bem. Ou que você acha que está tudo bem. Veja que esse lazarento, ele questiona a bondade de Deus. O texto está aí. Ao tentar Jesus, sugerindo que ele transforme pedra em pães, ele, de forma muito sutil, ele questiona o cuidado e a bondade de Deus para com o filho. Seu pai não liga para você não, meu irmão. Faça logo isso aí, senão tu vai morrer de fome. Ele te abandonou. Ele vai te abandonar. Ele questiona o cuidado e a bondade de Deus para com o filho. Você sabe disso. Até hoje ele nos tenta, nessas sugestões que ele deu para Jesus aqui. Quem de nós não ouviu, olha, se Deus é bom, por que deixou seu pai morrer? Se Deus é bom, por que a criança morreu? Isso é questionamento do diabo. Se Deus é tão bom, por que tem gente passando fome no mundo? Porque falta gente olhar para Deus e ir lá e ajudar, e mudar as coisas, não querer só para si. Porque se o homem trabalhasse em prol de um todo, não havia essas coisas que a gente vê aí fora. Mas o egoísmo impera. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem que não ouve e não obedece. As dores podiam ser mais amenas, mais suportáveis. Se Deus é fiel, por que fulano está doente? Por que ele perdeu o emprego, se Deus é fiel? Se Ele é tão bom, se te ama tanto, por que você está desempregado? Isso são questionamentos do diabo. Meu amigo, ele explora circunstâncias adversas o tempo todo. Não vai ser diferente, não é diferente comigo, não vai ser com você, assim como não foi diferente com Jesus. Não foi. Tu estás só. Será que o pai abandonaria o filho? Humanamente falando, você abandonaria o seu filho? Talvez, né? A coisa está tão de cabeça para baixo que a gente tem até medo de perguntar, né? Porque a gente não sabe a quem o homem está servindo mais. Tu está no deserto, está perdido. Deserto é lugar para herdeiro de Deus? É? Você está com fome? Como é que o pai de amor vai deixar o seu filho ter fome e sofrer? Tu estás em meio às feras, e são péssimas companhias para filhos de Deus. Ele sugestiona que Jesus abandone a dependência do Pai. Ele sugestiona que Jesus saia da proteção do Todo-Poderoso. Ele não liga para você. A expressão, se tu és, se tu és filho de Deus, ela pode ser vista também como, já que és. Até me lembrei aqui de uma piadinha tola aí, que lá em casa eu não me chamo Wander mais, é Jaque. Já que tu não faz, já que tu não levanta, já que tu bota a toalha, já que isso, já que aquilo. É mais ou menos isso. Se tu és, já que és filho de Deus, porque é desdenhar, né? Já que você
é filho do homem aí, né, do grande, já que você tem poder, faça alguma coisa por você. O Salmo 73, Asaf relata o perigo que enfrentou ao ser tentado pela prosperidade do ímpio. Está lá no Salmo 73. Ele chegou a pensar, o que adianta eu ser crente se eu estou sofrendo? Você lembra da mulher de Jó, ao receber ali o cálice do sofrimento? Revoltada contra Deus. Ah, meu pai. Ela se revolta contra Deus. Aí ela, né, chega lá para o marido, já que você é tão olha o diabo falando, já que você é tão íntegro, tão bom, amaldiçoa seu Deus e morra. É o capeta mesmo. E a gente está nisso. É estranho a gente falar capeta, isso, é aquilo outro, mas é isso. Porque você está, às vezes, brincando e pensando que não, a coisa está toda bacana. Está não. Olha quantos lares destruídos. Quantos filhos sem a companhia do pai e da mãe juntos. Olha quanta gente se perdendo. A gente não sabe quem é mais casal. Ele sugere que satisfaçamos nossos desejos à parte do propósito de Deus. O propósito de Deus para a nossa vida não interessa. Faça o que, né, para saciar você. É isso que ele planta e é isso que nós gostamos. Assim ele tenta Jesus. Ele vem insinuando que o prazer de comer deve estar acima da obediência ao propósito do Pai. Transforme, come, mate a sua fome. O que Deus está pensando não interessa. Aí nós vamos para o lado mais fácil. Pelo menos eu estou bem, né? Barriguinha cheia. E a alma vazia. E o coração podre. Cego, surdo. Esse cão miserável, ele torna o pecado atraente, ele torna o pecado gostoso, imperativo. Ele sugere a Jesus para fugir do sofrimento e da privação. Tipo assim, satisfaça-se, não se reprima. O diabo menudo. Não tinha uma música do Menudo que era não se reprima? Olha o diabo. Pode isso, Deus? Voltemos ao Evangelho. 5 e 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando Jesus cita a Bíblia para o diabo, o safado parte para o segundo round. Esse cidadão, o diabo, ele parte para o segundo round da tentação com a Bíblia na mão. Porque uma coisa que ele conhece é a Bíblia, a letra. Ele tenta Jesus com a Bíblia na mão. Quando ele percebe que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificá-lo por meio da palavra, o diabo tenta Jesus com a palavra.
Lembra da primeira tentação que o diabo queria levar Jesus a desconfiar de Deus? Pois é, agora ele quer levá-lo a uma confiança falsa na proteção de Deus. O diabo torceu o sentido do Salmo 91 e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar. Só que a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. É palavra do diabo. E a palavra do diabo não presta. Pois ele a toma, ele distorce, ele a torce e usa para tentar. A promessa do Salmo 91 é válida quando você anda em todos os caminhos com Deus. Ela é válida aí. Ou seja, Deus não é parceiro da sua loucura. Deus não está no negócio errado que você está. Ele está com você se você estiver com Ele. Ele não vai compactuar com as suas loucuras. Não podemos deixar de dizer que o diabo é sempre um péssimo intérprete das Escrituras, porque ele é péssimo nisso, porque ele distorce e usa contra. Ele sempre vai torcer as palavras. É assim que nasce tantas seitas, a gente vê tanta heresia pelo mundo, de gente com a Bíblia na mão, guiada pelo cão. Porque ter Bíblia na mão é muito fácil. Esse infeliz foi o primeiro teólogo liberal. Né? Ele é o patrono de falsas exegetas. Ele queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir. Era isso que ele queria, pode? É muito nojento um serzinho desse, não é não? Para se exibir. Isso não é fé, isso é presunção. Os homens gostam de coisas sensacionais, né? O homem ele está ávido pelo sobrenatural, ele quer ver. E o que o diabo faz? Quer nos derrubar, nos levar a pecar, confiados na graça de Deus. Não, vá lá, siga em frente. Deus não te deixa cair. Conversa fiada. Isso não tem nada a ver. Todo mundo faz. Mamãe já dizia. O que é que mamãe dizia? Você não é todo mundo. Vocês sabem, né? Você não é todo mundo. Aí vai o diabo. Não, fica tranquilo aí, Deus perdoa. Uma besteirinha dessa, né? Não seja antiquado. A graça é suficiente. Deixa de ser bobo, aproveita, você está nova. E o que Jesus responde no versículo 7? Também está escrito. Quando você ver, ou ouvir, ou ler, está escrito, não se esqueça que também está escrito. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Um texto não deve ser analisado separadamente, ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Texto não pode ser analisado separado. Um texto não é a Bíblia inteira. Não é a palavra toda. Cada pronúncia do Senhor, cada palavra de Deus, ela deve ser considerada em conexões com outras partes das Escrituras. Por isso é tão importante estudar. Está escrito, deve ser colocado ao lado de também está escrito.
A Bíblia não é um livro de permissões. Ou pelo menos de tentar se permitir através dela. Porque também está escrito. Versículo 8 e 11. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Tudo te darei se você prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Há 3 fatos que me chamou muita atenção nesse texto em tela. O diabo, ele tem armas variadas, um arsenal variado, e usa todas as formas e todas as armas para alcançar seu propósito. Aqui no versículo 8 e 9, ao perceber que Jesus está comprometido com o reino, a partir do momento que ele percebe que o compromisso de Jesus é com Deus, com o reino de Deus, ele oferece os reinos do mundo. É uma barganha, né? Você anda de carro velho. Eu vi uma propaganda da BYD, vou falar da concorrência aqui da Madame, ela vai ficar brava. E em que o Luciano Huck sai num carro na rua, não sei se você viu isso, eu vi na TV, e aí ele para do lado de um carro velho, propaganda poderosa, viu? O marketing ali foi ousado. E aí ele para e diz assim: quer trocar? Rapaz, o cara não pensa 2 vezes, na hora. Né? Uma promoção da companhia e tal, aquela coisa. Era isso aqui. Só que aqui não era eu e você, era Jesus. Porque eu preciso parar e dizer assim, glórias a Deus, viu? Glórias a Jesus. Lascados. Ao perceber o compromisso de Jesus com o reino, ele oferece o reino do mundo. Eu queria fazer de Jesus um novo César. O poder de Roma estaria nas suas mãos, dizia ele. Seu povo, até então oprimido, vai sair dessa escravidão e vai reinar com você em Jerusalém. Não seria Roma ali a sede do governo que ele propunha. Era lá em Jerusalém. Então, oferece a Jesus um reino de glória sem cruz, um reino de glamour. E o verso 9 está aí, o preço, né, exige uma adoração aberta, o custo disso. Te dou isso e você me dá isso. Aqui, na terceira tentação, ele não sugere que Jesus desconfie, nem que tenha uma confiança falsa, mas que se apostate de Deus. O diabo vem mostrando suas garras de forma violenta, e ele quer assumir o lugar de Deus Todo-Poderoso. Essa é a proposta que ele faz aqui. Nesse mesmo versículo 9, nós vemos um serzinho estelionatário. Sim, porque promete o que não tem. Isso é estelionato. Diz a Jesus: tudo isso te darei. O evangelista Lucas, lá no capítulo 4, no versículo 10, ele registra: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ele me foi entregue e as dou a quem eu quiser. Promete todos os reinos a Jesus e diz que tem autoridade para fazer isso. Mentira! Mentira da miséria. Não tem nada. Que autoridade tem? Esconde que é um derrotado, um condenado, que é um infeliz, e ainda promete o que não tem.
Agora, uma coisa que esse bandido tem é persistência. Ele tenta Jesus de várias formas, ele muda de tática, ele tem muitos planos, ele tem várias manobras, mas ele insiste, ele persiste. Lucas diz que o diabo se apartou de Jesus até o momento oportuno. Mas ele não tinha desistido, não, ele foi lá arrumar umas estratégias para voltar com mais planos. Ele voltou tentando Jesus pela multidão. Ele voltou tentando Jesus através de Pedro e ainda mais os outros discípulos. E isto é ensino para que eu e você, para que nós possamos aprender da necessidade de nos mantermos sempre vigilantes, sempre atentos. Meus irmãos, não baixem a guarda. Não há momento mais perigoso do que aquele depois de uma vitória. Aquele que pensa que está em pé, a palavra diz assim, veja para que não caia. E por fim, depois de tudo que vimos, nós podemos nos perguntar, e como é que podemos vencer as tentações do diabo? Nós aprendemos com o texto algumas formas que Jesus orou, que Jesus usou para vencer. E uma das formas, a primeira delas, é ter uma vida de intimidade com Deus. Ter uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e oração. Quer intimidade com Deus? Fale com Ele, ore e jejue. Jesus tinha prazer no Pai e o Pai tinha prazer no Filho. Quem ama a Deus, ora. Quem tem apetite pelo pão do céu, jejua. Quem anda com Deus tem prazer para resistir ao diabo. Quem anda com Deus tem prazer em resistir ao diabo. Então entenda, o problema não é a ameaça do inimigo na sua vida. O problema é a ausência de Deus na sua vida. Se há Deus na sua vida, não há ameaça. Isso é um fato. E a segunda é você ter uma vida cheia do Espírito Santo e deixar ser guiado por Ele. Nós estamos sempre cheios do Espírito Santo, ou de nós mesmos? De que nós estamos cheios? Do Espírito ou de nós mesmos? Jesus viveu na plenitude do Espírito e foi guiado por Ele. Nunca venceremos a tentação na força da carne, pelas nossas forças. Só quando somos cheios do Espírito Santo e guiados por Ele é que nós alcançaremos vitória sobre as tentações. Só assim. E um terceiro ponto é você ter sempre a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios. A Bíblia é a espada do Espírito. A palavra é a espada. Não podemos racionalizar o que eu penso, o que eu acho, né? O que as pessoas falam. Jesus disse, está escrito. A única arma que ele usou contra o diabo foi a palavra. Então não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que as pessoas falam. É o que está escrito. É a palavra. O quarto ponto é você ter sempre uma atitude de resistir ao diabo. Nunca o subestime. Jamais faça isso. Não o tema. Não fuja dele. Mas resista a ele. Resista a ele. O diabo bateu em retirada. Nós entendemos que o bandido já foi vencido. E aquele que o venceu nos assiste quando somos tentados. Está escrito, Hebreus 2, capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória. Está escrito.
Jesus, que venceu o inimigo, nos assiste para que nós possamos vencer se formos tentados. Nós estamos em Cristo, vitória é nossa. Isso é fato. Você não é mais escravo do pecado. Você não foi tirado das brenhas da potestade por nada. Você é um escolhido. Você agora está assentado em Cristo, nas regiões celestes. A palavra é linda quando ela fala isso. Olha onde ela te coloca. Olha onde Deus te coloca. É só você querer. É só você se dispor. E finalizando, depois que o diabo bateu em retirada, aí no versículo 11, os anjos chegaram para servi-lo. Depois da luta, a vitória, né? Dá aquela relaxada, né? Depois do vale, os mananciais. Depois da dor, o refrigério. Depois do choro, a alegria. Assim é com Deus. Depois da fome e do jejum sobre a dependência de Deus, o banquete servido pelos anjos. Esse é Deus. Sproul, ele diz que os anjos serviram a Jesus o café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou. Escrito de Sproul. Os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Está escrito. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Anjos. O anjo do Senhor acampe ao seu redor. Não só neste momento, mas que o anjo do Senhor acampe-se ao redor de você que o teme e que ele te livre de todas as tentações do mundo lá fora. É a minha oração essa manhã. Vamos ficar de pé? Gabi, eu acho que eu tenho um último slide aí, acho que é do Camp também, é uma frase que eu queria que você pense nisso que está aí, eu acho, se não me falha a memória. É isso. Você lembra do passarinho? A narrativa do Camp, ele diz assim, que há um ramo na palavra de Deus que repele qualquer aproximação satânica. Qualquer uma. Ele protege seu relacionamento contra as intromissões do diabo. Ele te protege contra o agir do maligno. A palavra de Deus é vida para quem a busca. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. Nós rendemos toda honra, glória e louvor a Ti. Somos o que somos, temos o que temos, porque o Senhor nos permitiu e nos deu. No nome de Jesus, Pai, nós possamos discernir entre o bem e o mal, nós possamos fazer escolhas prudentes, coerentes, alicerçadas na Sua palavra, que a Sua palavra seja o nosso guia em todos os momentos do nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, Pai, que a Sua palavra molde o nosso caráter, o nosso pensar e o nosso falar, que nós possamos cada dia mais crescer em graça, abundantemente, obedecendo aos Seus desígnios
à sua vontade e à sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós te bendizemos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.